Olá, tô lá na 88, tá? Na seção Por Dentro do Gênero. Por Dentro do Gênero, e a gente vai continuar fazendo exercício sobre o gênero notícia, tá bom? Então ele pergunta pra gente lá, costuma ler notícias? E aí, pessoal, né? Eu espero que sim, tá bom? E aí ele diz, em quantos meios as notícias geralmente são divulgadas? Quais os meios, os veículos? A gente já falou sobre isso, tá? São os jornais, as revistas, a internet, né? Hoje em dia é um veículo mais rápido, né? Atinge maior número de pessoas, tá? Caiu aqui meu vídeo. Muito bem. Então vamos identificar, né, na número 2, as partes que compõem a notícia lida. Vamos lá. A gente tem aqui um trecho, né, destacado. A gente tem aqui a manchete, né? Febre amarela mata todas as famílias de macacos bugios do Parque Horto Florestal. Aí a gente tem a manchete ou título, não é isso? Tá? Logo abaixo a gente tem um trecho. Outras espécies de macacos que moram no parque não foram contaminados pela doença. Temos aí o que chamamos de linha fina. Tá? Logo após a manchete ou título, a gente vem com a linha fina que reforça o conteúdo do título. Lembra? Já falamos sobre isso. Enfim, eu tenho logo no primeiro parágrafo, início do segundo, as informações essenciais, né? Quando, como aconteceu, enfim. É chamado de lead. Né? Esse primeiro parágrafo que resume, que traz os principais fatos da notícia, tá? Lead, tá? É um termo em inglês, lead, que a já brasileirou para LIDA, lead, tá bom? Seria um resumo, né? Com os principais fatos. Então tá. Então, devidamente identificado, né? As partes aqui no número 2, eu tenho na número 3 que responder as seguintes perguntas, tá? Então, é justamente para a gente identificar no primeiro e no segundo parágrafo essas questões aqui, tá? As questões que sempre se encontram no lead da notícia, tá? Todo o resto a gente chama de corpo da notícia. Vamos lá. O que aconteceu? Famílias de macacos, bugios, né? Foram exterminadas. Onde aconteceu? No Horto Florestal, em São Paulo. Quando aconteceu? A data está aqui, ó. Acontece no dia 11 de janeiro, quer dizer, a confirmação da morte, né? No dia 11 de janeiro, tá? Tá lá, só voltar na notícia que você vai perceber. Com quem aconteceu? Com os macacos bugios. Como aconteceu? Houve um surto, né, de febre amarela que atingiu essa raça, essa família, essa espécie de macacos, porque os saguis não foram afetados, os macacos pregos, enfim, só os bugios, tá? Então aconteceu assim, um surto de febre amarela na região que atingiu a essa espécie. Vamos lá. Bom, por que aconteceu? Porque houve um surto. Como aconteceu? Vamos voltar. Como aconteceu? Os macacos foram atingidos. É porque é muito, muito próximo. Como aconteceu? Os macacos foram atingidos pela febre amarela. Por que aconteceu? Porque houve um surto na região. Tá bom? Então, fechamos. Número 3. Na número 4, em quais dos parágrafos do texto encontram-se as respostas das perguntas da atividade 3? Bom, a gente encontra no primeiro e no segundo parágrafo, que são o primeiro a lead, né, o resumo, mas no início do segundo ele continua dando informações muito especiais, muito precisas, né, muito preciosas, tá bom? Então, no primeiro e no segundo parágrafo, tá legal? No número 5, ele pede pra gente botar em ordem os acontecimentos, tá? Então, assim, a gente lê a notícia e vai organizando a ordem de aparecimento dessas informações aqui, tá? Então, assim,
Lá na letra E, não, perdão, na letra D, a gente tem logo a primeira informação. A morte do primeiro macaco possibilitou a descoberta da circulação do vírus. Essa é a primeira informação dessas listadas aqui. Então, a D é a primeira. Na letra C, é a segunda. 5 familiares de macacos bugios foram resguardados, papapá. Então, eu tenho letra D, letra C. Na sequência, letra A. Parques que haviam sido fechados foram reabertos para a população. Tá? Então, eu tenho D, C, A. Depois, a letra B. Há uma divulgação da data para o início da vacinação em todo o estado de São Paulo. E, por último, eu tenho a letra E. 7 milhões de paulistas tomaram a vacina no ano de 2017, 7,6 foram imunizadas entre 2007 e 2016, tá? Então, a ordem é D, C, A, B, E. Tá bom? É só uma questão de você... Eu tô corrigindo só, tá, gente? Então, eu espero que vocês já tenham preenchido isso, para não estar só copiando, né? Porque tem de ter feito para poder ter razão de ser, né? Vocês precisam voltar lá e perceberem em que ordem essas informações aqui aparecem, tá bom? Logo, é muito importante falar que essa técnica, né, de trazer as informações numa ordem de importância, né, de relevância que ela tenha na notícia, essa técnica não é ao acaso, ela é pensada e chama-se pirâmide invertida, tá bom? É uma curiosidade. Vamos lá na C. Nessa notícia, os fatos são relatados em primeira ou em terceira pessoa? Em terceira, né? O narrador é em terceira, ele conta os fatos, ele não participa dos fatos, tá? Narrador em terceira pessoa, a gente chama também de observador, né? Ele só conta a história. E na número 7, a jornalista apresenta as próprias impressões sobre o fato, ela opina, né, sobre a notícia que ela é dada? Não. Tá? O jornalista, ele tem de ser imparcial. O que significa ser imparcial? É contar e não opinar, tá? Não dar a sua própria impressão. Então, isso é ser imparcial. Eu conto, mas não me meto. É por aí, tá bom? E o jornalista tem de ser, ele tem compromisso de ser imparcial, tá bom? Mesmo que isso, de fato, possa não ocorrer. Tá bom? Mas o compromisso seria esse. Na 8, quais recursos trazem confiabilidade aos fatos relatados na notícia? Geralmente, olha só, que elementos, né, o jornalista coloca na notícia para garantir a realidade, para tornar oficial o fato? A gente chama isso de argumento de autoridade, tá? Quando eu pego um especialista no assunto e dou voz a ele na minha notícia, no caso aqui, ele fala de alguém, ele usa fotos, ele usa o depoimento de alguém especialista no assunto, tá? Toda vez que eu, tratando de um determinado assunto, chamo alguém especialista e dou voz a ele, coloco ali, cito a fala dele, isso me dá um elemento chamado confiabilidade, né? Eu mostro para você, olha, o bambambam, o expert no assunto tá aqui, ó, falando aqui, tá? Isso é um argumento de autoridade. Junto a isso, a fala de um especialista, ele usa fotos, né? Usa imagens, tudo isso reforçam a realidade, né? Dão confiabilidade à notícia, tá bom? Então, na número 9, um fato é relatado exatamente da mesma forma em jornais diferentes. Converse com os colegas, né, sobre quais podem ser as diferenças entre as notícias que relatam o mesmo fato. Bom, o mesmo fato pode ser relatado de maneira diferente? Sim, muito provavelmente, senão pode ter havido uma cópia, né? Então, a manchete começa pelo título, pela manchete, trata do mesmo assunto, mas é usado outras palavras, né? Então, a manchete, as fotos podem ser outras, a disposição das informações, né? A linguagem, né? Tudo pode ser dito sobre algo de outra maneira. Isso aí é fato, tá? Então, todos esses elementos podem vir
trocados, né, virem de outra maneira e falando do mesmo assunto, tá? Então, todas essas coisas. O título, as fotos, a maneira de dispor ali a informação, né, de apresentar, né, a ordem das coisas, dos acontecimentos, tá bom? Então, é isso. Virei, tô lá na 90, tenho trechos aqui para ler, né? Então, você pode perceber que alguns trechos estão com uma letra de cor diferente, tá? Em se tratando de internet, né? Essa notícia aqui foi publicada na internet, eu tenho como acessar esses trechos em cor diferente, tá? Então, a gente chama isso de hiperlink, tá bom? No que você clica em cima desses trechos de cor diferente, ele te leva para um outro site, tá bom? Chamamos de hiperlink. Vamos lá. Na letra A, o que você acha que são esses trechos escritos com uma cor diferente do restante do texto? São links, tá? Links que vão te levar a outras informações. Qual você acha que é a finalidade desse texto? É isso aí, né? Eles levam a gente a notícias anteriores, a notícias mais detalhadas, mais, né, destrinchadas, desenvolvidas, a elementos daquela notícia ali que você está, você ao clicar te leva a maior detalhamento daquele assunto, entendeu? Ou a notícias anteriores veiculadas a essa, tá bom? Te leva a outro texto, tá? Esse é um recurso comum em quais notícias? Converse com os colegas, somente nas notícias publicadas na internet, tá bom? É esse tipo de notícia que a gente tem esse recurso. As notícias impressas possuem esse recurso? Não. Nem isso? Não. Uma notícia impressa num jornal, você não tem como clicar, você precisa clicar para poder ter acesso a esse outro texto, tá? Que o link vai te levar. E isso só acontece no ambiente de internet. Tá legal? No fim aqui eu tenho um esqueminha para você dar uma olhadinha e fechamos, tá bom? Beijo.